Alô, amigos, novamente aqui no podcast do Gente que Fala, que vai ao ar pela TV aberta, vai ao ar pelas redes sociais e vai ao ar também pela AltV. Eu recebo hoje, com muito prazer, o Dr. Aônio Genículo, que eu digo que é o dentista das estrelas. Como vai? Tudo bem, Aônio? Fausto, que honra estar aqui no Gente que Fala, sendo entrevistado por você. Gratidão aí pelo convite. Eu vou tratá-lo de você, pode ser? Sim, como não? Aônio, o Gente que Fala, que a gente está recomeçando, já temos aí alguns dias no ar, eu converso com as pessoas sobre a vida da pessoa. Políticos vêm aqui, por exemplo, ninguém sabe o que é a vida, como é a vida dele e tal. Então eu gostaria de saber de você, por exemplo. Você nasceu em São Paulo? Eu nasci em São Paulo, aqui na Maternidade de São Paulo ainda. Eu também. Eu sou Como é que eu não te vi lá? paulistano. Pois é, Fausto. Aqui pertinho, era aqui pertinho, né? Eu nasci lá em 43, hein? 43. Você foi bem eu depois. nasci em 58. Então não dava para encontrar. Não dava, mas... Não dava para encontrar. Mas eu sou paulistano mesmo e cresci aqui na região, cresci a infância ali na Vila Monumento, Aclimação, Sim. o bairro. Sim. Tem o parque ali da Tem um Aclimação. parque da Aclimação, frequento até hoje o Parque da Aclimação, que é uma maravilha ali. É um parque gostosinho, Sim. pequeno, dá para fazer uma caminhada, levo o meu neto lá para passear, ver os passarinhos. Você tem neto já? Tem um neto, o Victor, filho do meu filho Rodrigo, com a minha nora Larissa, que meu filho também é cirurgião dentista, minha nora é médica, e tenho minha filha Andressa, que hoje reside na Austrália, é arquiteta. Só ela não foi para a área da saúde? Não, ela foi a única que saiu fora. Sei. Mas é muito gratificante ter os filhos trabalhadores, isso é importante, né? Eu vejo muito você nas televisões, em programas de televisão, ouço em programas de rádio. Você gosta de mídia, né? Eu gosto, contribuir com a sociedade. Exatamente. Com a comunidade, levando o conhecimento de saúde bucal. Que acho que é importante esse trabalho de orientar as pessoas. Às vezes chegam pacientes meus já com muita idade e a pessoa não sabe escovar os dentes até hoje, fazer uma boa higiene bucal, que é importantíssimo. Sim, isso. Claro. A saúde começa pela boca e a pessoa precisa ter os cuidados corretos para ter uma boa saúde. Uma inflamação nas gengivas, ela mexe no corpo inteiro, Fausto. Sim. A pessoa fica com os vasos inflamados. A partir de uma cárie, a partir de uma periodontite, uma gengiva inflamada, inflama o corpo inteiro. Se você fizer um exame com uma pessoa com uma inflamação gengival, aquele exame de proteína C reativa, ele vai dar que a pessoa tem uma inflamação no corpo. Os vasos, quando há uma inflamação, eles favorecem a formação de ateromas, que são as gorduras, as placas de gorduras nos vasos. Isso aí a pessoa pode ter um AVC devido a esses ateromas, pode ter um infarto do miocárdio. Esses ateromas diminuem a oxigenação cerebral, então a pessoa começa a ter problema. Ele favorece também o aumento da glicemia, principalmente nos diabéticos. Então você cuidar da saúde é importantíssimo. E a questão da anestesia, Aônio? Então, as anestesias hoje, nós temos anestesias para cardíacos, para gestantes, Sim. para lactantes. Sim. São os anestésicos sem vasoconstritor. Então não há contraindicação da anestesia. Sim. E os sais hoje são bem modernos, né? E dificilmente eu nunca vi um caso de pessoa ser alérgica a anestésico. O que acontece, ele tem problema com o vasoconstritor, às vezes, uma pessoa cardíaca. É simples, dá um anestésico sem Você já teve com certeza, já teve, mas
algum caso bem difícil de solucionar? Não, graças a Deus, eu solucionei todos os meus casos. Sim. Nunca tive problema, chego sempre no... O importante é fazer um bom planejamento para o paciente. Sim. Ver o que é possível ser feito, e eu trabalho, graças a Deus, e vou... Eu acho que hoje se extrai menos dente do que antes, né? Sim. Se extrai Antes, menos dorzinho, o dentes. dentista já ia e pimba, tirava. Mas hoje ainda tem dentes que não tem jeito. Sim, acontece. Tem que ser feita Mas a não é extração. como antigamente, né? Não. A solução era tirar o dente. Então, mas você veja, Fausto, antigamente o pessoal, os profissionais cirurgiões dentistas, eles ajudavam as pessoas extraindo o dente, porque o dente tinha uma infecção de gengiva, e isso aí trazia problemas de saúde geral, de ordem geral. Então a solução na época era extrair o dente. Não tinha tratamento de canal. A parte de periodontia, ela começou mais forte na década de 60. O canal não era aquela agulhinha bem fininha que ia lá, enrolava e puxava. Tirava o nervo, depois limpava o nervo. E às vezes doía muito, né? Doía, mas hoje o tratamento de canal é feito computadorizado. É tudo computadorizado. Em uma sessão se faz um canal, desde que não tenha uma infecção grande, um abscesso, aí tem que pôr remedinho, né? Mas se a pessoa está com o dente lá só, uma inflamação, uma sessão de tratamento resolve o problema. Você acha que hoje as pessoas têm menos medo de dentista? Mais ou menos. Ainda continua, o grande problema são os pais que passam o medo para os filhos. Sim. Como assim? A pessoa tem medo de dentista, então ela passa aquilo para o filho. E o filho compra aquilo, a criancinha, os adultos, os pais estão conversando, e a criancinha pode estar lá brincando com boneca, com o carrinho, mas ele está ligado no que os pais estão falando. Então comentar de medo, nunca perto de criança. Porque as crianças levam isso e compram aquilo lá. É impressionante. Eu tenho uma família, a mãe, eu comecei atendendo a mãe com uma anestesista do lado, fazendo sedação. Eu consegui tirar o medo da mãe, mas tem 3 filhas. Uma das filhas comprou o medo da mãe. E também para atender eu tive, no início até foi feito com sedação. Depois eu consegui tirar o medo da filha também, hoje ela trata normal. Então a gente consegue reverter esses quadros, né? Mas é mais raro isso hoje, né? É mais raro. Mas ainda tem uma ou outra aí que é difícil a gente lidar. Tem que conversar. Conversar, eu trabalho muito com florais. Não vai doer nada. Florais, a técnica de relaxamento para a pessoa. E eu consigo reverter todos os pacientes, assim, eu consegui tirar o medo deles. Você é sempre muito elogiado aí pela classe da saúde, pelos odontologistas, né? E você é professor também? Professor de prótese, de pós-graduação. E aonde você dá aula? Eu dou aula lá na FAOA, na Faculdade da Associação Paulista dos Cirurgiões Dentistas, que fica na PCD. Mas eu fiquei um bom tempo, já lecionei na Faculdade Objetivo, quando era a Faculdade de Odontologia Objetivo, que hoje é a Unip, na Faculdade da Zona Leste. Mas era na Paulista ainda? Não, a Objetivo era ali na Barcelar. Barcelar. Lecionei também na Faculdade da Zona Leste, que hoje é Unicid. Sim. Lecionei na Fundação, na Fundecto, lá da Universidade de São Paulo, também uns bons anos. E hoje eu fico na pós-graduação lá da FAOA. Olha aí o nosso amigo João Ferreira. João Ferreira, da Rádio Capital. Rádio Capital, troca de opiniões. Seu cliente também e amigo. Também amigão, João Ferreira. Você tem facilidade para fazer amizades, né? Aonde você cativa as pessoas, né? Gratidão aí pelo elogio, muito obrigado. Entre gratidão e solidariedade, com qual palavra você fica? Eu fico com gratidão. 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 Eu acho... olha o Ronifon. Ronivon também, grande amigo,
Seu Gente cliente há um bom finíssima. tempo. Meu cliente há um bom tempo e o pai dele era dentista. E ele um bom Jomano, bebedor de vinho, né? um bom Você bebedor de vinho. Aprendeu com ele ou não? Também. É, Aprendi com ele, com César Romão, César Romão. grande amigo também. Sim. César Romão que me orientou bastante nessa parte de vinhos. O Rony também. Muito, muito interessante. Ele sempre uma pessoa muito elegante, né? Elegante, simpaticíssima. Exatamente. O pai dele também era muito gente fina, o Jomano. E dentista também, grandes papos. O que a gente fazia parte, ele fazia parte do Rotary Club Barra Funda, né? Então eu estava sempre com ele, todas as segundas-feiras a gente almoçava nas reuniões do Rotary Club. Muito gostoso. Trabalho muito bacana do Rotary. As pessoas também. vêm pedir autógrafo, ele atende. Eu já vi isso em algumas vezes, não deixa de atender. Você escolheu ser dentista por quê? Porque eu cresci num laboratório de prótese. Meu pai era técnico em prótese dentária, protético. Protético, é. E ele foi um dos melhores protéticos do estado de São Paulo. Ele recebeu o prêmio do melhor protético do estado de São Paulo em 1970, pelo governador na época, Laudo Natel. E ganhou o troféu. E ele era um excelente técnico. Eu aprendi muito com meu pai. Que eu ia no laboratório, moleque, né? E eu comecei com ele, com 14 anos, eu era office boy lá do laboratório do meu pai. Então aprendi muito com ele, saía, entregar serviço, conheci muitos dentistas também na época, professores. Meu pai trabalhava muito para professores da Universidade de São Paulo. E eu conheci muita gente boa, inclusive o meu tio, o meu pai Artaxerxes Nepomuceno Vieira, e meu tio também Américo Nepomuceno Vieira também, que era professor catedrático da Universidade de São Paulo. Então aprendi muito com ele também. Então essa paixão pela odontologia veio de criança, que eu comecei com 14 anos, eu trabalhava fazendo entrega, e quando eu estava no laboratório, aí eu ficava esculpindo, trabalhando, ajudando no gesso, varrendo o chão, limpando a pia, que isso que é importante, né, Fausto? A gente tem que ter o higienização. trabalho. Higienização, e a gente tem que aprender tudo, né? De tudo um pouco, né? E depois eu passei para cerâmica, ceramista, que é coroas de porcelana. Então eu peguei toda a fase do ouro na odontologia até agora a parte digital, que hoje a odontologia virou digital. Sim. Então eu tenho toda essa vivência do... E você, então, essa questão de vocação para você foi bem rápida, né? Não houve dúvida. Eu acho que é a genética. Não houve dúvida. Até a gente nenhuma. comentou da minha filha, da Andressa, que é arquiteta. Eu até quando era pequenininha, eu levei ela lá para o consultório, que eu tenho um laboratório lá. E ela tem mão para coisa, porque eu pus ela para esculpir um dente e ela fez um dente bonito, nunca tendo mexido naquilo, mas ela tem a mão, né, a destreza manual para aquilo. E acho que o conhecimento também, acho que fica na genética também. Mas ela falou para mim: papai, isso aí, mexer em boca não é comigo. Mas essa parte da estética, da beleza, ela usa hoje na arquitetura, né? E o seu consultório já existe há quantos anos? Estou aqui na Avenida Paulista como profissional cirurgião dentista desde 1980. 80. E na prótese já... Aí são 45. 45, e na prótese já há um bom tempo que o laboratório de prótese era aqui, onde no prédio, no edifício que eu tenho o consultório, era o laboratório de prótese do meu pai. E são, então, 45 anos de profissão mesmo, né? Como cirurgião dentista. E como protético já há mais tempo. Você começou, então, pelo começo mesmo, né? Pelo começo, eu andava. O laboratório antes era na rua 7 de Abril, aí depois meu pai veio aqui para a Avenida Paulista.
Mas eu rodava a cidade inteira, pegava ônibus e com as caixinhas, né, levando trabalho para os dentistas, né. Passei bastante na cidade de São Paulo. É uma cidade, aliás, a gente vai depois conversar um pouquinho sobre a cidade, porque o trânsito e a violência são dois horrores que hoje azucrinam a vida da gente, né? Infelizmente. A violência, você para no semáforo hoje e não sabe se vai ser assaltado, não vai ser assaltado, precisa prestar atenção, Mudar está sempre de rota. ligado, mudar as rotas, não fazer sempre a mesma rota, não é? Não me imaginava numa situação dessa como hoje. Infelizmente, o Brasil inteiro está assim, né? Não é só São Paulo. Não, é o Brasil inteiro, o país inteiro. Não tem jeito. Minha filha mora em Sydney, na Austrália. A diferença de lá para cá é muito grande. Lá você pode andar com o celular na rua. Minha filha me liga quando ela está indo para o trabalho, que são os horários. Lá são 13 horas na frente. Então a gente tem que ver mais ou menos o horário para a gente poder conversar, né? Sim. E ela usa o celular na rua sem medo nenhum, porque lá ninguém rouba celular na rua, você tem uma segurança muito diferente daqui. Olha, uma das suas especialidades são os implantes, né? Há quantos anos você faz o implante? E eu faço implante desde 1995. 95. Portanto, são... Como implantodontista, mas eu comecei como protesista, não protético. Protesista é a especialidade em prótese. Sim. E o implante não deixa de ser uma prótese de raiz, que ele é um implante dentário. Aí eu fiz a especialização em implantodontia, para você colocar a raiz no lugar certo, que tem isso também. Tem que ser colocado para sair o dente para cima, né? Meu pai adotivo era dentista. E era em casa o consultório. Ele construiu lá ao lado, no mesmo terreno, mas o consultório, né? Então ele me chamava sempre para assistir quando ele ia fazer alguma cirurgia, né? Mas eu nunca me interessei muito, porque... Não, precisa gostar. Precisa gostar. Eu não gosto muito de ver sangue, essas coisas não é comigo, não. Mas antigamente chamavam os dentistas de tiradentes, né? Tiradentes. Que eu acabei de falar. A gente tirava-se mais dentes do que hoje, muito mais. Muito mais. As pessoas, você acha que só procuram o dentista quando tem dor? Infelizmente, sim, Fausto. Sim. Infelizmente. Sim. Os meus pacientes, eles têm uma assiduidade de 6 em 6 meses, eles vão no consultório. Mas a grande maioria, quando chega, o pessoal não quer saber. Ele deixa só quando dói o dente, aí procura o profissional. Aí o negócio já degringolou, Sim. A pessoa já teve perda óssea, o dente a cárie já chegou no canal. Então a prevenção é a melhor solução. Prevenir. Ir no dentista de 6 em 6 meses. Para não ter o problema. Ontem mesmo atendi uma moça jovem, mas a hora que abriu a boca, meu Deus do céu. É uma coisa assim, a higiene, o não uso do fio dental, o não uso da escovação após as refeições principais. O negócio piora tudo. Moça jovem com problema de canal. A gengiva vai pro brejo. A gengiva perde o osso, o dente fica com mole, cai. Então é prevenir. De 6 em 6 meses, ir no profissional, procurar o dentista e ir lá cuidar. A partir de que idade você sugere? Tem que ser desde pequenininho. Pequenininho? Criança. 4 anos, 5 anos? Um pouquinho. Quando começa a nascer os dentinhos, precisa ir procurar o profissional.
no cirurgião dentista, nos odontopediatras. Eu atendo muita criança. Meu neto mesmo, o Victor, ele, apesar do o pai é dentista, né? Mas eu pego ele e levo para o meu consultório. Falo, vamos lá, Victor. E ele chega bonitinho, senta, porque é bom fazer o flúor. Passar o flúor nos dentinhos, o uso de selantes para não ter cárie. Porque criança, por mais que a gente faça, ele vai comer doce. Acaba na escola, docinho, balinha. E essas técnicas do selante, que é uma resina que a gente veda os sulcos do dente, e ele tem flúor, então não deixa aquele dente cariar. E os dentes de leite, eles são alimento para os dentes permanentes. Então a boquinha bem cuidada, o paciente vai ter dentes, a pessoa vai ter dentes permanentes bons. E o dente de leite, algumas pessoas diziam que precisava jogar lá em cima do telhado. Para a fadinha dar um dinheiro. Exatamente. E hoje a gente colhe a célula-tronco dos dentes de leite. Na troca, os dentes descidos, o dente ele nutre o dente permanente. Quando o dente começa a amolecer, é interessante a família procurar um centro de criogenia para poder fazer a coleta daquela célula-tronco mesenquimal, que um dia pode servir para um tratamento de saúde. Mas o dente de leite é mais forte que o dente que vem depois ou não? Não, ele é igual. Mesma coisa. É a mesma coisa, só que ele é pequenininho. Sim. E aí ele vai fazendo, ele nutre, ele vai tendo a reabsorção da raiz para nutrir o dente permanente, o germe dentário do dente permanente. Sim. E o dente vai se formando graças à célula-tronco desse dente de leite. Sim. Então tem os pais, às vezes, eu vejo que chega lá, tira o dente aí, que não vai trocar mesmo, tira esse dente daí. Mas não pode, esse dente tem que ser mantido ali. Tem tratamento de canal para dente de leite. Manter o dente é fundamental, porque ele nutre o outro. O dente de leite vai até a faixa de uns 10 anos, 9 anos. Ele começa a trocar lá para os 5, 6 anos, começa a haver a troca dos dentes. Do dente descido para o dente permanente. E vai até os 12 anos, 13 anos. Aí a criançada gosta de mostrar, às vezes. Que está sem dente. Né? Tá Mas sem cuidar dente. é muito bom. E a criança, quando vai logo cedo, a criança não tem medo, né? E fica com o dentinho bem cuidado. O meu neto vai no meu consultório que nem adulto. Ele é um lorde. Ele senta lá, vovô, pode tratar, vovô. Mas não tem o que tratar, é só higienização. A profilaxia, aplicar flúor, o selante. É uma profissão maravilhosa, né? É gostoso. E aí os pacientezinhos que eu atendo também, vão lá, tranquilo. Eu vejo suas assistentes lá também, os cuidados que elas têm. E, na maioria, elas aprendem também, né? Eu tenho estagiárias e fico muito feliz em poder passar o meu conhecimento para elas. Sim. E as minhas meninas, as minhas pupilas que eu falo, todas que passaram no consultório estão bem hoje na profissão. Olha e eu só. fico muito feliz com isso. Claro. Isso é um registro para a vida toda sua, pois né? Que é o que meu pai sempre passou e me orientava. Não guarde o conhecimento só para você. Você tem que passar para o próximo. Compartilhar esse seu aprendizado. E elas mantêm contato com você? Mantém. Olha só. Muito gostoso e gratificante também. E você, quando precisa de um dentista, como é que você faz? Eu tenho meu filho, Você Dr. Rodrigo Vieira. O Rodrigo. E ele me trata. E tem a mão dele é tão boa como a sua. Um excelente profissional, cirurgião dentista. Olha só. Ele tem um consultório ali na Vila Olímpia e ele é endodontista e ortodontista. Mas hoje ele faz tudo, faz a parte de harmonização facial. Hoje a odontologia abriu muito o leque. Aliás, fala um pouquinho sobre essa harmonização facial. Eu comecei nessa área
para a parte funcional. Pacientes que apertam os dentes, tem apertamento dental, bruxismo, dores nessa musculatura mastigatória. E quando liberou para o cirurgião dentista, eu fui fazer o curso para poder aprender a fazer esses procedimentos. E já aprendi também a fazer preenchimento com ácido hialurônico. Então é uma área assim que hoje muitos profissionais estão indo devido ao mercado de trabalho. Estão concorrendo com os médicos, né? Quem não gosta muito disso são os médicos. Sim. Mas muitos profissionais, às vezes ele só faz isso, ele nem fala em dente, ele não sabe o que é, ele só sabe fazer botox, a toxina botulínica. Procurando ficar mais bem apessoado, né? E eu cuido dessa parte também, da harmonização, e cuido também voltado muito para a parte funcional. Sei. Isso o meu foco é bem esse. Sei. Você acorda que horas? Às 6 horas da manhã. E chega no consultório? Eu chego às 8. E vai até? E vou depende, até às 19, 18, depende do fluxo de pacientes. Da agenda. Da agenda. Faço exercício logo cedo, hoje mesmo já fui para academia, que é importante a musculação, né? Logo cedo que horas? Logo cedo, 7 horas da manhã. Já estava na academia? Sim. Esse é um dos hobbies seus, não? Não é bem hobby, Fausto, é necessidade. Necessidade, né? Chama-se necessidade. Até antes eu fazia yoga. Você faz musculação lá? Hoje eu estou fazendo musculação. Eu fiz yoga por 22 anos. Até ter uma hérnia de lombar. Sei. Aí quando deu a hérnia, aí eu tive que parar na yoga e fui para a parte de pilates, para fortalecer a musculatura. E hoje eu estou nessa musculação, vou no estúdio de musculação. Que a gente precisa fortalecer, não tem jeito. E é pertinho de casa? É bem pertinho, dá uns 2 quarteirões de casa. Só isso? Você vai a pé? Vou a pé, já vou esquentando, né, no caminho já. E hoje está complicado ir a pé, né? É andar sem nada, né, Fausto? Não pôr o celular na mão, esconder. É incrível essa situação de hoje, né? Do Brasil inteiro. O Brasil todo. Aqui na Avenida Paulista, hoje nós temos segurança, né, Fausto? Melhorou bem. Você anda, você tem um policial em cada esquina. Sim, um carro. melhorou bem. Melhorou bem. Mas o número de marginais cresce assustadoramente, né? O grande problema é que não tem punição. Eles prendem e soltam. O judiciário solta. As leis favorecem o crime. A idade penal, você acha que deveria... Eu acho que não deveria ter idade penal, no meu ponto de vista. Sim. Cometeu o crime, vai em cana, prende e acabou. Essa parte de falar, vamos... menor. Hoje os menores aprontam. Eu já fui assaltado, infelizmente, por um menor que no dia seguinte ele estava na rua. Eles nunca andam sozinhos, andam sempre em 2 ou 3. Eu fui assaltado num farol umas 2 vezes já. E o menor, essa vez conseguiu prender o menor, a dupla que me assaltou. E o menor foi liberado no dia seguinte. Os pais foram na delegacia e soltaram ele. Só ficou o maior que estava cobrindo. A polícia ele. prende e a justiça solta. E a justiça solta. E vamos ficar assim por um bom tempo. E vamos ficar assim. Com esse Supremo que a gente tem aí. E esse STF aprontando. Infelizmente o Brasil está caminhando para o caos. Já estamos no caos, né, Fausto? Beira do abismo, né? À beira do abismo. Eu também acho isso, infelizmente. E ninguém está tomando providência. A bandidagem vai crescer, continuar crescendo. O crime organizado. Eu, quando estava na Secretaria de Esporte da Prefeitura, eu tinha as escolinhas de futebol, cada uma delas tinha um patrono, um craque do passado, para chamar atenção, né? Eram vários, Dorval, Mengalvio, eram vários,
Do Palmeiras tinha um monte, do Corinthians e tal. E eu ia na periferia mesmo. Eu preferia Jardim Ângela, na Zona Leste, lá no Fundão, e montava as escolinhas. Você acredita que no segundo, terceiro dia de funcionamento da escolinha, já tinha traficante rondando? Aí o que tinha que fazer? Ligar para o 190, chamar a polícia. Puxa vida. Porque eles querem pegar a molecada, né? Quer pegar a molecada. Seja para tornar o moleque um consumidor de droga ou mula, né? Mula e por aí afora. Eles ganham mais dinheiro do que qualquer outro emprego. Isso que é o problema. Infelizmente. É o poder paralelo no Brasil. Que hoje esses o crime organizado, eles pagam as pessoas para fazer curso de direito, para defender eles. Elege vereador, elege deputado. Elege vereador, deputado federal, estadual, juiz, exatamente. Desembargador, e assim por diante, né? E o que preocupa um pouquinho é essa interferência do Supremo nos outros poderes, no poder legislativo, no poder executivo. Quem está mandando é o Supremo. É o Judiciário. É o Judiciário que manda. Porque o pessoal do Legislativo tem medo porque tem problemas na Justiça, então tem medo do Supremo e fica à mercê deles. Infelizmente, esse é o Brasil. Ô Aônio, você de vez em quando eu preciso dizer para vocês que eu me trato com ele, graças a Deus. Mas às vezes eu vou lá e tento agendar e você está viajando, está fora e tal. Aí eu fiquei sabendo que você é um grande pescador. Gosto de pescar. O peixe morre pela boca, mas você é um pescador excelente. É um hobby. É um hobby de pescaria. Você não compra depois na peixaria o peixe e leva para casa. A história é verdadeira. A verdadeira eu gosto de pescar. Esse é o troféu. Olha aí. Que é um marlin que foi 1h30 para fazer a pesca. Infelizmente ele morreu, porque eu faço pesca esportiva. Sim. E a gente solta o peixe. Sim. E esse aí, infelizmente, ele foi a óbito. Não deu tempo. Não, a gente quando a gente tirou o anzol dele, ele já estava morto. Então, porque foi 1h30 de briga. Mas ele serviu para a comunidade, que foi uma cidade ali no Panamá. Esse peixe foi pescado no Oceano Pacífico. Esse peixe é enorme. Enorme, 250 quilos. E a gente doou para a comunidade e serviu de comida para essa comunidade aí de pedra quebrada lá no Panamá. E você gosta de comer peixe? Eu amo comer peixe. Muito bom. Qual que é o peixe? Essa foi uma pescaria muito, muito interessante, assim, muito gratificante, de atum. Eu gosto. A pesca de atum é muito gostosa. Atum eu gosto muito também. Porque o barco vai acompanhando as andorinhas, os golfinhos. É um sistema. E a lancha vai acompanhando e lançando a isca artificial, né? Para poder pegar o atum. E você vai sempre pescar no mesmo lugar ou em lugares diferentes? Eu vou em lugares diferentes. Vão variando. É uma turma? É uma turma. Já fui muito pro Amazonas, Panamá, Venezuela. É bom para a cabeça, né? É bom para a cabeça. É muito bom. É um esporte gostoso. Porque o pescador tem que ter paciência, né? Hoje é muita pesca esportiva, com iscas artificiais, né? Então você arremessa e você tem que fazer aquela isca artificial para parecer um peixe para o peixe. Então, para ele poder ir lá e pegar, né? E quantos dias você fica numa viagem dessa? Normalmente uma semana.
A gente vai, fica uma semana e retorna. E não traz nenhum peixe? Não, não pode. Não pode. Trazer, a gente come Sim. o peixe lá. Lá pode. Lá pode. Ou aqui no nosso litoral, aqui em São Vicente, Guarujá, aí a gente consegue trazer algum peixe, assim. Sim, Mas a gente solta, a gente pega e solta. A maioria sim. traz um ou outro, né? Coitadinho do peixe, né? Tem que deixar o outro pescador Tava ser feliz lá, também, né, passeando, Fausto? brincando, de repente vem uma isca, não é? É uma maldade que se faz com o peixe, poxa. Dizem que sim. Minha filha até falava, pai, se você pega o peixe, depois você solta. Coitado. Eu falei, e quando traz, fala, mas você gosta de comer o peixe, não gosta? Mas ele se regenera também, o peixe, né? Ali na Chácara Santo Antônio, no bairro, né? A gente tem um escritório ali perto e tal. Eu morei muito tempo por lá. E tem um restaurante especializado em peixe. Então é aquele lugar que você vai confiante. Você sabe que o dono está sempre lá há anos. Conheço esse restaurante há 40 e poucos anos. E é uma delícia o peixe lá. Eles fazem o que você precisar, o que você quiser. Que beleza. Molusco, eu gosto muito de molusco, sabe? Nossa, é uma delícia, né? Com uma cervejinha, não vai bem, não vai? É bom. Ou uma caipirinha, não é gostoso? Muito bom. Faz mal pro dente isso, não? Não, muito pelo contrário, faz bem. Tá certo, tá certo. É fonte de cálcio, E né? você atende muitas personalidades, né? Algumas dão muito trabalho para você? Graças a Deus não, Fausto. Não. E indicam você para outras pessoas. Sim. Com certeza. Tudo Eu acho que essa é a grande... bons pacientes, gente finíssima. Essa é a grande propaganda que você pode fazer. Ah, sem dúvida. Não é? Minha preocupação quando eu faço atendimento é que o meu paciente saia de lá feliz. Sim. Isso é importante. E ele vai contar É o que boca a boca. Boca a boca, ele vai contar. Você continua participando de programas de televisão? Faço, continuo. Quando eu recebo o convite, eu tenho o maior prazer em poder participar do programa. Né? Olha, está aparecendo aqui na tela o nosso portal, que eu tenho o prazer de vê-lo escrevendo sempre E pro gratidão portal, né? pelas oportunidades. Acabei de postar hoje mais uma matéria no Instagram, eu sempre posto também, da Orb News. Sei. A Orb News hoje a gente está com 200 articulistas mais ou menos, sabe? Puxa vida. E dá para atualizar, fazer e é um portal só de artigo, né? Mas, por exemplo, hoje tem artigos do Papa, sobre o Papa, quem vai ser o Papa, o que precisa para ser Papa. Dizem que os cardeais entram e saem de lá cardeais, e só um sai Papa. Né? Você é católico? Eu sou cristão. Sim. Porque eu digo que eu sou cristão porque eu não frequento a igreja católica, né? Porque a gente, para falar que é católico, eu fui batizado na igreja católica, fui crismado, casei na igreja católica. Eu também. Então, mas eu não frequento as missas, né? Então eu não posso falar que eu sou um praticante do catolicismo, mas eu sou cristão. É a melhor resposta que você pode dar, porque... E eu fico feliz, porque eu também não frequento a igreja, mas sou cristão. A Zenilda, que é a nossa produtora, diretora do programa aqui, ela é católica, mas ela firme. Vai às missas, aos domingos, às vezes vai às festas lá que ela faz na igreja, beneficentes, né? Sempre, todo ano ela faz. Já está chegando festas juninas e tal. Você gosta de futebol? Eu gosto. É palmeirense? Não? Palmeirense. Você é palmeirense? Palmeirense. Puxa vida. Opa! Colega, muito bem. Palmeiras agora voltou a ser o que era, né? Ah, que bom, que bom.
esse ano aqui ele está voltando, Está né, voltando. Fausto? Ano passado não foi muito bom. Não foi muito bem. Mas você vai ver esse jogo no Olha, estádio? eu não assisto muito não, Fausto, no estádio. Na Mas já televisão. frequentei muito estádio. Eu até levei meu neto lá no Allianz No para Allianz. conhecer. Que beleza que está o Allianz. Né? Está muito bonito. E eles têm um tour que fazem. Eu já levei meu netinho, já comprei o uniforme para ele. Já convenceu. Já, e ele foi. Corintiano até... ele não vai ser Não. palmeirense. Mas ele foi, aí fez chute a gol no estádio. O Citura é muito interessante lá no estádio. Aí, ó, o Vitor. E é muito gostoso. E ele chutou a gol assim, foi a alegria dele quando ele fez o gol. Tá certo que é feito assim, o goleiro fica lá, mas chuta de um lado, o goleiro vai para outro lado. Né? Porque ele é pequenininho, mas a alegria dele foi muito grande. O meu filho gostava de entrar em campo com os jogadores. Ah, que bacana. Só que ele era corintiano, fanático. Poxa. Fanático. Ia assistir, ia na geral, mas filho, vai num lugar melhor. Não, eu quero ir na geral, porque isso não tem graça. Ia na geral e quando o Corinthians perdia, ele ficava doente. Pois Chegava em casa vomitando, passando mal. E foi um motorista que fez ele virar corintiano. Poxa. Porque às vezes eu não podia ir com ele, então o motorista levava. E ele era corintiano. Aí fez a cabeça. Aí fez a cabeça dele e virou corintiano. Então, às vezes quando joga o Corinthians e Palmeiras, eu fico até ainda meio sem saber para quem torcer, sabe? Meu Porque pai lá era de cima corintiano. Era corintiano? Era corintiano. E minha mãe palmeirense. E eu tenho um primo que sempre me levava no estádio, né, para ver jogo do Palmeiras. Esse pessoal tem má influência, né? Por isso que eu não deixo meu neto, meu neto, meu filho, já logo de pequenininho, minha filha também, já compro uniforme. Comprei o uniforme do Palmeiras, vesti eles, né? Fotografei e falei, você é palmeirense. Para não ter problema, né? Aônio, o que é felicidade para você? A gente tá bem com a gente mesmo, tá em paz. Felicidade aqui, ó. Eu com a minha filha, o meu genro. Família. A família. Tá em família. E isso é felicidade. Muita gente tentando acabar com a família, mas acho que não vão conseguir. Não. Não é? E a gente está bem com aqui, meu filho, meu neto, minha Olha que nora, beleza, olha família que beleza. bonita. E isso é muito gostoso, é gratificante. Filha bonita mesmo, parabéns. Parabéns. Isso é felicidade, a gente está bem com a gente mesmo, né? Você é autor de diversos livros. Tenho 2 livros, o Sorrir com Saúde e o Sorrir Faz Bem. A importância do sorriso na vida da gente, o que tem assim, que traz de benefícios para a gente. Porque o sorriso é fundamental, a gente está bem quando você chega num lugar e dá um sorriso, você muda o ambiente. E esse sorriso, ele mexe com a gente, a parte hormonal, a gente libera a serotonina e faz bem para a saúde. E eu devo juntar aí também o cumprimento, né? Obrigado, boa noite, bom dia, boa tarde. Bom dia, também isso é importantíssimo. Tem gente que não... Você está no elevador, entra, olhando o celular, não fala bom dia, não fala boa tarde, não fala absolutamente nada. Né? É impressionante. Às vezes eu provoco. Aí eu falo, bom dia, como vai? Está tudo bem? E às vezes na rua também, né, Fausto? Que nem eu subo pro consultório, às vezes está descendo, eu não conheço, mas bom dia. Você dá um bom dia para a pessoa. É bacana, a pessoa se sente bem também, né? Eu tenho estado em alguns hospitais aí, em razão de problemas com a Lídia, minha esposa, que você conhece. A moça que vai fazer a limpeza, por exemplo, no apartamento do hospital, eu pergunto, o pessoal conversa com vocês? Não, ninguém conversa com a gente. Não diz bom dia, não diz boa tarde. A pessoa pode estar precisando de às vezes uma conversa, né, amistosa, e não dão valor. Agora, se deixar de limpar, imagina como vai ficar. Complicado. Portanto, né? É uma profissão importante. Claro. Não é? E não dão valor.
Não dão valor. Isso é uma pena muito grande. Agora o vinho. O vinho. Você conhece bem o vinho, então? Eu conheço e gosto de vez em quando de saborear o vinho, né? Sim, Tudo com moderação. Principal, sim, claro. É. E fim de semana, né? É fim de semana. Porque o vinho ele traz benefícios também para a saúde. Ele ajuda, mas desde com moderação. Claro. Porque ele tem o resveratrol, que ele ajuda também na parte de desinflamação dos vasos, né? Então a pessoa tem que tomar uma taça, duas, sempre com água, que é importante, acompanhando, toma o vinho, depois a água para limpar ou não manchar os dentes, né? E também limpar a boca e pegar o sabor do vinho, né? Apreciar a uva. É muito interessante. Você gosta de ter algum vinho nacional que você goste? Os vinhos do Sul são maravilhosos. Do Sul, ali do Vale do São Francisco também, tem excelentes uvas, né? Vinícolas boas. O vinho nacional hoje está muito bom. Cresceu, né? Cresceu. Pena que o preço às vezes é meio assim, comparado às vezes com os vinhos importados, né? Apesar de ter as taxas, mas são vinhos maravilhosos que nós temos no Sul hoje. Inclusive a Merlot do Rio Grande do Sul é uma das melhores do mundo inteiro, em termos do resveratrol, né? De benefício para a saúde. Sim. Eu confesso que bebo muito pouco vinho, não gosto muito de vinho. Eu prefiro tomar um fim de semana também, moderadamente, né? Ou uma caipirinha, ou Caipirinha, uísque. Eu gosto. Tudo que a gente faz moderadamente... Não faz mal. Não faz mal. Eu tomo também uma cachaça, também eu aprecio uma cachaça, uísque. Eu também gosto. Uma dosezinha assim, tá bom demais, né? Isso. E o vinho também, uma taça tá de bom tamanho, duas taças estão de bom tamanho, não precisa mais. Porque a gente tem que cuidar também do nosso corpo, né? É muito importante. Tudo que nós fazemos para o nosso organismo, um dia vem a conta. Se a pessoa fuma muito, se a pessoa bebe muito, um dia ele vai pagar a conta chega para o corpo. De alguma maneira, o corpo vai trazer um problema para ele sério de saúde, né? Por isso que nós precisamos ser moderados em tudo, né? Em relação à alimentação, o que é bom, o que não é bom para os dentes, o que é bom para os dentes, existe isso? Para os dentes, carboidrato com farinha branca processada, açúcar, esses são os vilões. Agora o restante, frutas secas, proteína animal, carne, isso não faz mal. Tanto que antigamente o ser humano, o problema de cárie, né? Antigamente era muito difícil. Começou a ter problema quando começou a vir as farinhas, né? Aí começou a dar problema. Porque se você se alimenta com verduras, com frutas, com carne, não tem o que fermentar muito. O que fermenta é o pãozinho, a bolacha. Esses são os grandes vilões. E é exatamente o que a gente mais gosta, né? Mas eu procuro ser bem regrado na minha alimentação. Mas de manhã, então, como é o seu café? É um ovo, uma torrada, leite, fruta, cafezinho. Não, fruta eu deixo para a hora do almoço. Sei. Não tenho esse hábito de sobremesa. Manhã. De sobremesa no almoço. Mas meu almoço também é bem assim, uma verdura, uma salada, um grelhado e uma fruta. E aí janta também ou não? Só lanche? Janta é uma fruta bem de leve. De leve. O que traz benefício pra gente, né? Que a gente tem que, no final de semana aí a gente já vai para uma pizza, já come um de vez em quando tem que exagerar um pouco também, a vida perde a graça, né? Comer uma massa, que eu amo também. Mas durante a semana eu sou bem regradinho.
na alimentação? Eu como massa toda quinta-feira e domingo. É gostoso. É hábito do descendente de italiano. É. Né? Meus avós eram italianos. A Né? Lídia é italiana, então... Então o hábito é também esse quinta-feira hábito e domingo. É, Aí minha mãe fazia macarronada, né? Na quinta-feira e no domingo. é. E eu me lembro que o meu sogro criticava porque no começo eu ia lá e às vezes cortava o espaguete, né? Cortava e não sei o quê. E ele me ensinou a comer macarrão com a colher. Com a colher, fica mais fácil sem enrolar. E é muito melhor mesmo. Põe a colher, né? É. Ele era um italiano fanático pela Itália, mas adorava o Brasil. Adorava o Brasil. E fez a vida dele aqui no Brasil. Saiu da Itália num período meio ruim lá e veio para cá e acabou vencendo na vida como tantos outros imigrantes aí, né? E por isso que a gente vê com certa apreensão aquilo que o Trump está fazendo lá nos Estados Unidos, né? Porque tem muito imigrante lá trabalhando mesmo, e gente séria, né? Não sei se será que ele não faz isso para chamar atenção? Não sei, Fausto. É bem assim... Agora, brasileiro chegar aqui algemado, poxa, não é? Como aconteceu. Não é bandido, não é nada, não tem ficha criminal, não tem nada. É algemado, pô. Puxa vida. Não é? Você e o Papa? O que você me diz? Eu gostava muito do Papa Francisco. Ele era gentil, era uma pessoa maravilhosa, né? Ele trabalhava mesmo para os pobres. Eu acho que a igreja não deve se interferir na política. Eu penso assim. Ela tem que se voltar para o próximo, para a comunidade, para a família, levar a ideia da família para a população, do o amor ao próximo, que é o que Jesus Cristo pregou. Você amar o próximo como a si mesmo, né? Para poder mudar o mundo e não se envolver na política. Espero que o próximo Papa não seja político, apesar de... Está indo no sentido contrário. Durante o conclave, eu tive a oportunidade de ver repórteres de determinadas televisões que são da área de política aqui no Brasil. Falam de política. E foram para o Vaticano cobrir a eleição, ou seja... Já é uma eleição. É eleição. Política, tem muita política lá dentro também, não é? Acho que tem em todo lugar, né, Fausto? Tem em todo lugar. A política está no meio da gente, né? Mas as atitudes do Papa, que eu acho que deve ser voltado para a religião em si. Sim. O amor ao próximo. Sim. Geral, né? Eu tenho informação de que com o Papa Francisco aumentou bastante o número de católicos aqui no Brasil. Então é uma disputa, né, também entre as diversas religiões aí que a gente tem, embora a gente tenha que respeitar todas, porque o objetivo é o mesmo, não é? E o que você me diz do mundo? O mundo está em guerra. Agora, mais uma, a Índia com o Paquistão, não é? Puxa vida. Que deve iniciar, se é que já não iniciou. É muito triste, né, Fausto? Muita guerra. Muito triste, muita guerra. É terrível. Muita gente ganha dinheiro com isso, né? Que a gente sabe. Fabricantes de armas. É ambição mundial. E é muito triste o que está acontecendo no mundo hoje. Aônio, fiquei muito feliz com a sua presença aqui. Eu fiquei muito feliz com o convite, Fausto. Que bom estar com você aqui. Eu tenho uma admiração profunda por você. E gostaria de convidá-lo de vez em quando para a gente continuar os nossos papos. Eu não consegui fazer aqui toda a produção, o que a produção me deu. Algumas perguntas ficaram
Vamos ficar para o próximo encontro. Muito grato em poder participar aqui do Gente que Fala Que bom. Novamente. Aí. Eu fico muito feliz. E aos nossos telespectadores, eu peço que deem uma clicadinha no nosso sino, porque isso e vai faça inscrição também, pouquinho. né? Também fazer inscrição também. Fazer inscrição. Isso é importante. Tem que fazer inscrição. E aí uma clicadinha no nosso, para ajudar um pouquinho na audiência. Gratidão. Muito obrigado, viu, Aônio? Obrigado. Foi um prazer. Prazer. A todos, muito obrigado também. Amanhã estaremos juntos aqui, se Deus quiser.